Amém, glória a Deus, maravilhoso. Eu quero falar com vocês nessa noite, eu quero pedir a graça de Deus sobre nós. Quero te convidar para orarmos. Do jeito que você está sentado, feche seus olhos, curva a tua cabeça. Que fale com Deus. Pai, eu sei que o Senhor tem mais para nós. Senhor, eu já vi o Senhor mover nessa noite, eu já vi o Senhor manifestar, mas eu acredito que o Senhor tem mais para mim. Eu estou aqui para receber nessa noite. Que o Senhor possa usar o teu filho para ministrar aos nossos corações, que seja as tuas palavras na boca dele. E que o Espírito Santo coloque cada palavra que nós precisamos ouvir, mas que esse mesmo Espírito vivifique essa palavra dentro de nós, porque eu sei que o Senhor tem mais para nós. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar com você nessa noite sobre um fardo maior do que você pode carregar. Quem já andou de uma forma como se dissesse assim: Senhor, está muito pesado. Quem já teve um momento na sua vida onde você olhou e você disse: Pai, está muito pesado, está pesado demais. A carga está muito pesada, o dia está muito pesado. Às vezes a gente tem um dia que você chega assim, no meio dele, e você diz: Senhor, para que eu levantei da cama hoje? Hoje era para mim ter ficado dormindo o dia todo, porque não pode um dia desse. Não pode esse peso todo, não pode esse tanto de coisa. Tem dia que a gente olha para a história de Jó, diz assim: ah não, Jó estava sentado e de repente entrou alguém e disse: não, morreu o teu gado. Aí nem terminou de falar, entrou outro: não, morreu tuas ovelhas. Aí nem terminou de falar: ah não, morreu todos os teus filhos. Você diz: meu Deus, parece que eu estou naquele dia de Jó hoje. Tem dia que a gente está desse jeito, e tem dia que a gente não quer ver ninguém. E tem fase da nossa vida que a gente olha assim e diz: parece que eu estou igual esse cara aí da foto. Parece que eu ando carregando um fardo grande demais. Mas eu ouvi alguém dizer que Jesus não dá um fardo maior do que eu possa carregar. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu a frase assim: Deus não nos dá um fardo maior do que nós possamos carregar? E aí fala para você e diz assim: rapaz, força, não desanima não. Você não pode desanimar, está difícil, está pesado, mas Deus não nos dá um fardo maior do que a gente não consiga carregar. Se Ele deu um peso para você, é porque você pode carregar, está na Bíblia, carregue. Deus não vai dar para você um fardo maior do que você possa carregar. Quem já ouviu essa frase? Fala assim comigo: essa frase é de Satanás, não está na Bíblia. Mostra para nós, pastor. Vamos ver a palavra? A gente vai até onde a Bíblia vai e a gente para onde a Bíblia para. E essa é uma das maiores mentiras que a gente pode contar para nós mesmos. Deus não me dá um fardo maior do que eu possa carregar. Da onde você tirou isso? Eu vou mostrar para você na Bíblia que ela não fala isso, que ela nunca disse isso. E deixa eu ler com você o que a Bíblia diz. Amém? O texto está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês possam suportar. O fardo pesado? Não.
tentação. Veio sobre vocês uma tentação. E a tentação não é sobre-humana. Ele diz, veio uma tentação e é uma tentação humana. Algo suportável. Algo humanamente possível de ser resistida, carregada e suportada. Mas ele diz, ele é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Não vai vir sobre nós nenhuma tentação que a gente não consiga suportar. Você sabe o que não vem sobre nós que a gente não consiga suportar? Tentação. Não vai vir uma tentação maior do que você consiga suportar. A tentação, ela é humana. Deus não vai permitir, Ele está prometendo, eu não vou deixar vir sobre você uma tentação maior do que você consiga suportar. É uma promessa dele. Ele diz muito pelo contrário, a tentação é humana, o livramento da tentação é que é sobrenatural, é que é sobre-humano. Juntamente com a tentação, Ele proverá livramento, para que vocês possam suportar a tentação. Não está falando de fardo, não está falando de peso, não está falando de demanda. Deus, existe, essa frase é demoníaca demais, Deus nunca lhe dará um fardo maior do que você pode carregar. É bonita, mas não está na Bíblia. Na verdade, a Bíblia diz outra coisa. Esse texto é frequentemente usado de forma incorreta. O texto não fala sobre doenças, o texto não fala sobre problemas financeiros, o texto não fala sobre perdas, o texto não fala sobre ministérios, o texto fala sobre tentação. Deus proverá, Deus pode, e Ele promete limitar a tentação, não o peso das circunstâncias. A tentação vai ser limitada. Então não existe nenhuma tentação que venha na sua vida que você diz, eita, rapaz, a tentação foi grande demais, e aí eu não consegui suportar. Não, a tentação nunca vai ser grande demais que você não consiga suportar. Vocês estão me entendendo? Amém? Então Deus promete limitar a tentação. Agora, há fardos que realmente são maiores do que a nossa força. E a Bíblia mostra homens de Deus chegando ao seu limite. Abre para mim 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Presta atenção. Olha o que Paulo fala para nós. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Paulo está dizendo, eu preciso contar com vocês o que aconteceu com a gente lá na Ásia. Foi algo acima das nossas forças. Era um fardo maior do que a gente podia carregar, ao ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Se o próprio Paulo está falando para nós aqui, meu irmão, foi algo acima das nossas forças, foi um fardo maior do que a gente não conseguia carregar, ao ponto da gente perder a esperança da própria vida. Paulo disse assim, está tão pesado que eu acho que eu vou morrer. É Paulo que está dizendo isso aqui. E olha só o 9. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aquele fardo maior do que eles podiam carregar, aquele peso que veio sobre eles, que eles não estavam dando conta, veio com um propósito.
Ele chegou ao ponto de dizer: perdemos a esperança de viver. Era um peso maior do que eles podiam carregar sozinho. Mas qual era o propósito? Aprender a depender de Deus. Olha Moisés. Moisés em Números disse o seguinte: eu sozinho não posso levar todo esse povo. Moisés estava sobrecarregado. Sabe o que é que Deus disse? Não, Moisés, você não está sobrecarregado. Sabe o que é que Deus disse? Não, Deus disse o seguinte: você consegue, Moisés, vai lá. Não, o seu descansa na glória, Moisés. Vai. Qual é o negócio de você estar cansado? Qual é você sozinho não consegue levar esse povo? Levanta, rapaz, seja homem. Bora. Foi isso que Deus disse para Moisés? Quando Moisés disse assim, ó, eu sozinho não consigo levar esse povo, esse fardo é maior do que eu consigo carregar. Deus respondeu levantando 70 anciões para dividir o peso com Moisés, porque o fardo era demais para uma pessoa carregar sozinha. Às vezes Deus não tira o fardo, Ele envia pessoas para ajudar. Vou repetir: às vezes Deus não tira o fardo pesado, Ele envia pessoas para ajudar. Elias, depois da vitória lá no Carmelo, Elias entrou na depressão. Lá em 1 Reis, ele pede para morrer. Você acha que alguém que pede para morrer é porque o fardo está leve ou está pesado? Alguém que pede para morrer não quer morrer, está pedindo socorro. O suicida, ele nunca vai dizer assim, ó, me mata porque eu quero morrer. Não, me mata para tirar essa dor, esse peso, essa angústia. E ali naquele lugar, Elias estava dizendo assim, ó, o fardo está pesado demais. Deus não deu uma repreensão para Elias. Sabe o que Deus deu para Elias? Primeiro Ele deu descanso, alimento, sono. Depois Ele falou com o seu coração. Vocês entendem o que é isso? Pensa nas frases demoníacas que às vezes a gente ouve e repete sem entender o que a gente está falando. Seu descanso é na glória. Diante da depressão de Elias, Deus olha para ele e não tem uma repreensão para entregar. O que Deus entrega para ele é descanso, alimento, sono. E depois Deus fala ao coração dele, como um pai fala ao coração de um filho amado. Quantos estão me entendendo? Isso mostra que até os maiores servos precisam de descanso. E que nós não precisamos entrar em depressão, em estafa, para buscarmos descanso. Nós não precisamos entrar num burnout para poder olhar para o lado e ver as pessoas que Deus tem colocado perto de nós para ajudar a carregar o nosso fardo. Quantas coisas você tem carregado sozinha e não tem entendido de Deus? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Muitos dos nossos fardos são criados por nós mesmos. Nem todo o peso vem de Deus. Alguns são consequências das nossas escolhas. Às vezes a gente está olhando assim, dizendo, não, porque Deus me... E Deus olhando assim, dizendo assim, não filho, espera ainda, calma aí. Esse negócio de meu descanso é na glória, de que você tem que carregar o mundo sozinho. Tem um monte de escolha aí que você está fazendo aí, e que não foi eu que pedi, não. Assumimos responsabilidades que Deus não pediu. A gente quer resolver tudo. Tudo eu quero resolver. Eu não consigo dizer, não, mas aquele negócio de quebra, não tá, deixa eu ver como é que... Cara, eu não sei. Eu não dou conta. Vamos procurar.
Sabe, parece assim, porque você é pastor, você não pode dizer assim, cara, que massa esse negócio aqui, mas eu não sei essa resposta aqui da Bíblia. Vamos ler junto, vamos procurar junto. Vai matar se você disser que não sabe. Fala assim, ó, eu não sei. Nossa, que libertador. Fala assim, eu não dou conta. Ai, caramba, quanto tempo você não diz isso? Fala assim, eu não preciso controlar tudo. Nossa, que libertador, né? Muitas vezes você quer estar no controle de tudo, né? Por que você tem que controlar tudo? Porque tudo tem que passar por você. Porque às vezes a gente quer controlar tudo. Nós vivemos ocupados, mas nem sempre obedientes. Muitas vezes a gente vai olhar para o lado e a gente vai ver todo mundo ocupado. Está todo mundo ocupado. Todo mundo está fazendo. Não, eu não tenho tempo, deixa eu ver aqui minha agenda aqui. Esses dias eu parei ali na porta e eu lembro que eu brinquei com a Lil. Cadê a Lil? Eliane? Saiu. Não veio hoje? Eu cheguei na porta, a Lil falou assim, pastor, eu queria ver um tempinho para mim conversar com o senhor. Onde é que a gente pode marcar um café, uma reunião? Eu disse, deixa eu ver aqui, Lil, rapidinho aqui, você dá uma olhadinha aqui na agenda. Aí eu olhei, eu disse 2030, 2031, 2032. Ela largou o pau rindo. Ele disse, não ri não, porque a gente está bem assim. A gente está dando glória a Deus quando alguém desmarca o compromisso. Porque a gente está ocupado demais e nem sempre toda essa ocupação está ligada a uma obediência. Jesus nunca chamou ninguém para viver exausto. Eu vou repetir. Jesus nunca chamou ninguém para viver exausto. Sabe para que Cristo nos chama? Fala assim, para trocar de peso. Fala, para trocar de peso. Mateus 11, 28. Ele vai dizer assim, ó, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Observe, sabe o que Jesus disse? Jesus diz assim, ó, vocês nunca ficarão cansados. Foi assim que ele disse? Não. Ele disse, venham quando estiverem cansados. Porque tem hora que o fardo é pesado demais. Tem hora que a gente cansa, porque a gente está pegando muita coisa e botando nas costas. Tem hora que a gente está que nem aquele cara. A gente começa a botar um monte de coisa nas costas, e a maioria delas Jesus não pediu. E a gente está cheio de tarefa, cheio de coisa, sobrecarregado. E a gente está assim, e com aquela mochila e aquele peso, e olhando. Não, mas é porque não pode. E Jesus olhando e dizendo assim, cara, tá bom, você está sobrecarregado, você está morrendo, você está exausto, mas eu não chamei você para exaustão. E às vezes, a gente está tão cansado, tão exausto, que a gente não consegue ouvir Deus quando Ele pede alguma coisa para nós. Quem já viveu isso? Deixa eu falar, o descanso não está na ausência do trabalho. O descanso está na presença de Cristo. Eu não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar. Eu não estou dizendo que você tem que parar de fazer as coisas. Eu estou dizendo que você tem que trocar de fardo com Ele. Ele diz assim, ó, peguem o meu fardo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A gente não vai entrar nos detalhes aqui do jugo suave de hoje, mas você precisa entender que precisa mudar de dono todo esse peso que você está carregando aí. Troca com Ele. Troca com Ele. Porque agora a gente caminha lado a lado com Jesus e Ele diz assim, ó, venha a mim, você que está cansado. Eu sei que você está cansado de um monte de coisa. Talvez você está cansado de um monte de coisa que está acontecendo na sua casa, de um monte de coisa que está acontecendo no seu trabalho, de um monte de coisa que você está tentando fazer e você não dá conta. E às vezes você está fazendo um monte de coisa que não deveria, e as coisas que você deveria,
Olha que surpresa, não está fazendo. E aí você está ocupando a mente e a vida com um monte de coisa e cansado, sobrecarregado. E aí quando chega a hora de ir para o culto, não posso porque eu estou exausto. E a gente vai vivendo ordens, prioridades. Até um tem. Eu cheguei na minha casa e disse: amor, cara, eu preciso obedecer a Deus. Então às vezes, você sabe quando às vezes você começa a obedecer, a minha agenda é para Deus. E eu estava de um jeito que eu estava fazendo as coisas para Deus sem Deus. E às vezes na minha tarde eu estava atendendo os pedidos de pessoas de Deus. E a minha tarde de domingo estava sendo tão exausta por atender algum chamado de pessoas de Deus, que quando chegava no culto eu estava exausto. E eu não conseguia fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Vocês entendem a loucura? Chegou um ponto de uma ovelha me chamar a atenção e dizer assim: pastor, eu preciso falar uma coisa para o senhor. Eu disse: que foi? O senhor precisa adorar mais. Cara, na hora que ele chegou assim para mim: minha mídia, traz uma bateria aí para mim, rapidão. Eu olhei assim: eu preciso adorar mais. Como assim? Ele disse assim: irmã comeu uma feijoada na hora de dormir. Ele disse assim: não, o trabalho que vocês estão fazendo na mídia é lindo. E todas as vezes que a gente chega no culto tem uma coisa linda acontecendo. Tem uma coisa que foi organizada melhor, o nosso som está melhor em alguma coisa, a nossa filmagem está melhor, sempre tem alguma coisa melhor, e glória a Deus. Mas Deus falou para mim que está com saudade de ver o Senhor ali, sentado do lado da tua esposa, na hora do louvor, adorando a Ele. E aquilo me constrangeu demais. Porque é uma das coisas que eu mais falo para a minha equipe ali, sendo com a galera da mídia, a gente precisa ter pelo menos 1 ou 2 cultos onde a gente não esteja trabalhando, onde você senta aqui e você cultue a Deus. E aí eu comecei a puxar da memória qual foi a última vez que eu vim para o cultuar a Deus. E eu sentei ali e fiquei ali cultuando Ele, adorando Ele, louvando, sem estar resolvendo nenhum problema. E fiquei assim mergulhado no que estava acontecendo naquele lugar ali. E aí Deus me mostrou que eu nem lembrava mais o último dia. Eu ficava trabalhando, resolvendo um monte de coisa, e eu só parava na hora de subir para ministrar. E Deus falou para mim: eu estou com saudade do meu amigo, do meu adorador. Não tem faltado o pregador. Quantos estão me entendendo nessa noite? E aí naquele momento eu chamei alguns da minha equipe e eu disse: vocês vão carregar o fardo comigo. Eu disse: Bruno, a partir de hoje você resolve. Ítalo, a partir de hoje você resolve. Ellen, a partir de hoje você resolve. E hoje eu sentei aqui para adorar. E Deus te trouxe aqui nesse lugar para perguntar a você: qual é o fardo que você tem carregado? Que Ele tem pedido para você. Deixa eu carregar para você. Olha para o teu lado e veja as pessoas que eu tenho colocado perto de você para te ajudar. Por que você não tem pedido ajuda? Olha para o teu lado e olha para o teu lado aí agora, olha para o teu lado. Eu coloquei essa pessoa aí para ajudar você a carregar o teu fardo. Pede ajuda, criatura. Deixa eu falar uma coisa para você.
Eu não estou dizendo que você vai carregar, que você vai viver uma vida sem peso. Eu não estou dizendo que você vai andar agora em uma vida onde não existe mais um peso para você carregar. Mas quando você troca o teu fardo, que não tem propósito e que às vezes não tem obediência nele, para carregar um fardo que é leve, que é Cristo que está pedindo para você, existe um peso de glória sobre esse fardo. 2 Coríntios 4,17 vai dizer para nós: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. O peso que a gente carrega na presença de Deus em obediência não é inútil. Paulo olha e diz assim, ei, toda a tribulação que eu passo em obediência a Cristo, essa tribulação em obediência, ela é leve, ela é momentânea, e ela produz um peso lá na glória, rapaz. Esse é o fardo que eu quero carregar, esse é o peso que eu quero levar na minha vida, é viver tribulações por causa da obediência de Cristo, para que eu possa dizer assim, essa leve e momentânea tribulação que eu estou passando, ela produz um peso de glória eterno, acima de toda comparação. Que comparação? Vocês estão entendendo isso? A dor do discípulo nunca é desperdiçada. A dor do discípulo não existe desperdício nela. Toda dor que você passar como discípulo de Cristo, ela produz um peso de glória. Tudo o que fazemos para Deus possui recompensa. O problema é você estar se esforçando para carregar um peso que Ele não pediu, achando que aquilo vai gerar recompensa, e Ele olhando. O peso de glória são as recompensas daquilo que você faz em esforço e do fardo que você carrega em obediência. Não existe peso de glória pelas coisas que eu estou escolhendo carregar e que Cristo nunca me pediu. Quantos estão me entendendo? Presta atenção, Deus recompensa aqueles que permanecem fiéis. Marcos capítulo 10, 29, vai trazer para nós uma das promessas mais extraordinárias da Bíblia. Talvez essas promessas possam ser literais, talvez você possa viver ela de uma forma diferente, mas olha só, Jesus disse assim, Pedrão chega para Jesus e pergunta, diante de algumas coisas, e ele diz assim, Senhor, e nós aqui? O que a gente ganha a gente obedecer? E Jesus diz assim, em verdade eu digo, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pais, filhos ou campos, repete comigo, campos. Sabe o que campos significa? Posse, dinheiro. Sabe o que mãe, pai, filho significa? Família. O que Cristo está dizendo aqui? Os apóstolos literalmente abandonaram família. Pedro carregou a esposa e filhos com ele, quando foi fazer a obra em obediência a Cristo. O que Cristo está dizendo assim, quando vocês colocarem o seu dinheiro em segundo lugar, os seus propósitos, até a sua família ser colocada em segundo lugar, e eu estiver ocupando o primeiro lugar, olha o que o 30 fala, receberá já no presente 100 vezes mais, casas, irmãos, mães, filhos, campos, agora lascou, estava tão bom, estava recebendo 100 vezes mais, campo, casa, família, com perseguições. Jesus, tinha que vir as perseguições, sabe por quê? Porque é pesado. Ele nunca prometeu para nós uma ausência de peso. O que Ele promete é recompensa 100 vezes mais no mundo presente, mas Ele diz, no mundo por vir receberão a vida eterna. Gente, seguir Jesus custa. Seguir Jesus não é algo que é de graça. Seguir Jesus custa.
custa eu colocar tudo em segundo lugar, custa eu colocar minhas finanças em segundo lugar, eu carregar o peso, às vezes, de discórdia dentro da minha família, porque eu vou dizer assim: mamãe, te amo, mas Jesus é mais importante do que a senhora. E é difícil falar isso às vezes, porque minha mãe me ensinou valores muito importantes, mas às vezes eles vão chocar com as coisas que Deus está pedindo para mim, e com os novos valores que Cristo está me ensinando. Quantos estão me entendendo? Mas Cristo diz: se eu não estiver em primeiro lugar. Quantos estão entendendo? Abre Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Fala assim comigo: Deus vê, Deus lembra, Deus recompensa. Apocalipse 22:12, rapidinho. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Deus vai recompensar a fidelidade de cada um de vocês. Deus vai recompensar a honra de cada um de vocês. Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras, porque Ele não esquece. Deus não vai recompensar a minha mãe segundo as minhas obras, Ele vai recompensar a minha mãe segundo as obras da mão dela, mas vai recompensar a mim segundo as obras da minha mão. Quantos estão entendendo? Caminhar com Jesus não é de graça, tem um preço. E aí ele vai dizer assim, ó: sejam firmes, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Cara, 1 Coríntios 15:58, tem que entender assim, ó, 1 Coríntios 15:58. Você sabe, quem é que está na mídia hoje? Desce todo mundo para cá, rapidão, sobe aqui. Às vezes eu estou aqui, eu trago uma palavra de Deus, e quando eu chego ali na porta da igreja, eu vou despedir de vocês, e sempre tem alguém para me dar um abraço e dizer: pastor, que extraordinário o culto de hoje, eu queria parabenizar a forma linda como o Senhor te usou. Várias vezes eu escuto isso. Quem já tinha me visto hoje aqui? Quem viu a equipe de louvor hoje aqui, cantando, louvando, guiando a nossa adoração? Mas quem viu o trabalho dessa equipe aqui hoje? Quem viu o trabalho dessa equipe? Amém? Quem viu eles trabalhando? Quem já chegou para eles no final do culto e disse assim: cara, quem está passando os slides hoje? Rapaz, aqueles slides, velho do céu, olha, nenhum, na hora que eu ia cantar, já vinha o próximo estrofe, velho, tu hoje arrasou para a honra e glória do Senhor, velho. Não, tu estava na fumaça hoje? Rapaz, aquela fumaça hoje, meu amigo, quando a fumaça veio, na fumaça me esconde. Só que exagerou um pouquinho hoje, tá? Lá você pode botar um pouquinho menos, mas foi top demais. Velho, aquele take nas câmeras, eu estava na câmera hoje, velho, nossa, você tá, ó. Quantas vezes vocês receberam esse parabéns? Às vezes o líder vê, né, e recompensa, mas às vezes a igreja não vê. Mas Deus fala para nós, ó: meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês nunca é em vão. Mesmo quando vocês ficarem nos bastidores, mesmo quando ninguém vê vocês, mesmo quando ninguém bater e dizer: poxa, hoje o culto foi extraordinário, nunca vai ser em vão, porque Ele sempre está vendo. Ele vai sempre recompensar a obra das nossas mãos. Amém? Sobe lá para a mídia de vocês. Obrigado pela vida de vocês. Quantos estão entendendo? Amém? Quem quer ir embora? Jesus.
Fala assim: Deus ainda tem mais para nós hoje. Fala: Jesus, para de bater, Senhor. Oh, glória. Romanos 8:18. Pô, já chegaram lá em cima, o povo, rapaz, você é a galera da mídia, rapaz do céu. Agora, quando for no final, vocês chamam eles lá, velho, fala: bolsa fumaça, hoje estava massa demais. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória há de ser revelada em nós. Você entende que o sofrimento é temporário e a recompensa é eterna? Fala assim: o sofrimento é temporário, a recompensa é eterna. Gente, fala para quem está do teu, fala para alguém aí, fala para as duas pessoas assim: ei, o sofrimento é temporário, a recompensa é eterna. Sobe para cá, minha equipe de louvor. Qual o peso que você está carregando? Qual é o peso que você tem carregado? Fica de pé nessa noite, para parecer que está acabando. Qual é o peso que você tem carregado? Foi Deus quem colocou aí? Ou foi você? Eu quero que você se pergunte essa noite: o peso que você tem carregado, foi Deus que colocou aí ou foi você que tem colocado? Todo esse peso, toda essa agenda apertada, cheia de coisas, ela está atendendo uma obediência de Cristo realmente, ou Ele tem mandado você descansar mais nele? Ele tem pedido você para poder obedecer mais, fazer mais coisas para Ele? Você está tentando carregar coisas sozinho, sozinha, que Deus já colocou pessoas perto de você para você compartilhar, que Deus já pediu para você entregar nas mãos dEle, e que você ainda continua carregando sozinho? Deus veio trazer aqui você nessa noite para dizer: ei, compartilha. Eu botei um monte de gente cheia do meu Espírito perto de você, assim como eu botei perto de Moisés, assim como eu continuo colocando até hoje. A maior mentira que muitos acreditam é: Deus nunca dará um fardo maior do que você pode carregar. Às vezes Deus coloca fardos sobre nós que são pesados, porque ser cristão é pesado. A porta é estreita, o caminho igualmente é estreito e não é fácil. Ele diz assim: ó, ei, vão ter 100 vezes mais daquilo que eu te peço, mas junto vai ter perseguições. Ei, se não está tendo perseguição aí, meu amigo, tem alguma coisa errada. Tem que ter a promessa dele. Mas junto com a promessa das perseguições, ele diz assim: ó, eu vou estar com vocês carregando esse fardo. Eu vou estar enviando pessoas para ajudar quando o fardo estiver pesado. Eu trouxe vocês aqui nessa noite para lembrar vocês de que vocês não devem andar só. Deus não fala para nós: ei, eu não te dou um fardo maior do que você pode carregar. Isso é mentira de Satanás. Sabe o que Deus diz? Deus não permitirá uma tentação acima do que você pode suportar. Quando o peso da vida exceder a sua força, Ele será a sua força. Está pesado demais, você não está dando conta? Você volta para casa hoje com uma força sobrenatural, porque Ele veio te lembrar que Ele é a tua força nas horas mais difíceis. Quando você estiver cansado, Cristo lhe dará descanso. Quando você servir fielmente, haverá recompensa. Quando Cristo voltar, Ele trará contigo o galardão para os seus. E que nós possamos estar nesse lugar de fidelidade e confiança.